Então, boa tarde a todos. A gente está no fundamento da nossa disciplina no momento síncrono. Hoje é a nossa terceira aula, tá? Deixa eu só abrir aqui a agenda da gente. Só um minutinho. Você já vê minha tela e o som tá bom? Tá me ouvindo mais ou menos? Tá ruim? Tá bom. Tudo ok, professor. Obrigado, Ita. A gente está na nossa terceira semana, tá bom? Eu ainda não coloquei as aulas gravadas, né, no YouTube, no Meet. Achei que já tinha colocado. Deixa eu colocar, porque pode ser que o pessoal que não assiste a aula tenha ter acesso. Professor, Pode falar. essa aula 5 não tem não, né, no YouTube? É a aula o quê? Aula o quê? Aula 5. Não, número 5, a número 5 foi gravada, né? Mas a ordem que vale aqui é a ordem. Porque a aula 2 é 2 mesmo, né? O número 3 é 3 parte A e 4 é 3 parte B. A 5 é a aula 4. É a 4, né? Certo. Naquela sequência numérica do YouTube, não. Por isso que eu falei, né? A sequência que a gente adota é a daqui, porque quando chega para a aula 15, já está totalmente defasada, é 20, 23. Né? Entendi. Então vai pelo link aí, né, Du? Tem que ir pelos números daqui, tá? Pronto. A aula 23 aqui, que é do YouTube, é a aula 37, porque, como tem no caso de vocês, a gente tem as aulas síncronas, né? Aí, quando esses vídeos foram desenvolvidos, eles eram preenchidos pelas aulas síncronas. Caso vocês preenchem aqui, né? E aí, para não ter duas numerações, eu botei a numeração sequencial. Tá. Eu vou colocar aqui os links, que eu ainda não tinha colocado. Enquanto isso, vocês podem ficar à vontade para qualquer pergunta e tal. No momento eu não vejo vocês, mas vejo já. Acho que eu já tinha feito isso. Eu ia abrir aqui até para mostrar para quem não assistiu alguma aula. E agora que eu não tinha feito. Peço desculpas. Vai ficar direitinho. Bom, é bom que eu vou vendo as camisas que eu usei nas aulas. Estou vendo que eu repeti a camisa essa semana. Então, devia ter trocado. Então, os links. A de hoje fica disponível mais tarde. Tá bom? A gente está chegando agora à metade da nossa primeira unidade, né, de conteúdo. A lista de exercícios de vocês também está para essa semana, né? Confere isso. Tá dia 13, professor. Tá. Deixa eu organizar isso aqui que ficou. Porque eu não marquei, né, a data aqui. Tá certo. Tá ok, tranquilo. Vou só ajeitar. Ficou. Fica assim, né? E a outra lista ficou para o dia 27. Isso, né? Confere?
pessoal já relatou que apareceram algumas questões que não são das aulas iniciais, né, no questionário. Então, se for o caso seu, cada um de vocês, não tem problema. Quando eu for corrigir o questionário e digitar as notas, todas essas questões vão ser desconsideradas, tá? Aí eu corrijo a nota posterior. Professor, qual é o peso do questionário? É um ponto. Cada questionário vale um ponto. Ok. Na hora que vocês forem ver a nota, vocês vão ver de 0 a 10, tá? Mas ela, no final das contas, ela tem um peso 1, né? Então, um máximo de peso 10. Né? Professor, licença. Pode falar. É a Atla. Oi, Adler. O Atlas. questionário fica disponível até que horas? Até a meia-noite. Até meia-noite? Ah, então tá bom. 23h59. Ah, tá bom. Aí eu Porque mantenho tô no esse... estágio agora. Aí Tranquilo. pra fazer com mais calma. E eu mantenho esse padrão, tá? Ao longo de todo Sim, tá bom. semestre. Às vezes pode acontecer, se o questionário tiver com algum defeito grave, né? Esse que vocês relataram hoje é um defeito, mas eu não considero grave porque eu posso, a posteriori, corrigir a nota, né, de vocês. Mas um defeito grave no sentido não abriu, não funcionou, aí eu posso mudar o horário, foi o que aconteceu, por exemplo, em Mecânica 1 hoje. Uma das turmas, o questionário não abriu no horário correto, aí eu abri na hora da aula, vai ficar disponível até 24 horas para frente. Eu mantenho o padrão, mas você já meio que se acostuma, né? Já sabe, o professor vai questionário no horário e tal. E abre sempre a 0 hora, tá? Então, quem gostar de fazer as coisas de madrugada já pode fazer cedinho. E isso é negociável, tá? Se vocês acharem que melhor horário, não, vocês só me falam, sério, vocês me falarem. As provas geralmente não são, né? Não começa de meia-noite. A prova a gente geralmente começa depois da aula, né? A gente tem essa aula, geralmente eu disponibilizo a prova depois da aula, e aí vocês têm 24 horas para frente. Das 16 até as 16 do dia seguinte. Eu abri aqui para mostrar alguma coisa, eu não estou lembrando. Listas, atividades. Oxente. Tá travado aqui meu cigarro, deve ser cansaço. Para começar a aula, pessoal, dúvidas? Fiquem à vontade. Vou abrir o chat aqui, que os tímidos podem falar pelo chat, né? Eu acho que a gente só vai começar a ter dúvida mesmo quando começar a fazer as questões. Vou chadear o prazo de entrega aqui para hoje. Aí complica, viu? É interessante que nos semestres passados a lista já tinha lista a partir da segunda semana, né? Aí você percebe que você afrouxa de um lado e desafrouxa do outro, né? Era bom já ter lista, né? Essa semana, que aí você já... Semestre passado eram 3 partes, a lista dividida em 2 dessa vez, aí tô tendo um efeito reverso, né? Eu pretendo começar a lista hoje, professor. Aí estou guardando as dúvidas para quando eu começar. Faz parte. Mas se quiser responder alguma questão, professor, estamos necessitados também. Não, depois que vocês tiverem dúvidas, eu posso responder, tá? Até lá, acredito que vocês estão confiantes.
Olha, o Ramon com dúvida aí, professor. Agora sim. Pode falar, Ramon, pode dizer. O que é que tem o PTV? Então, vou fazer uma questão. Uma questão do PTV? Sim, que na sua aula eu peguei já da metade daquela aula da fórmula de Moore. Certo. Professor, Pode falar, diga, Marcelo. igual a mecânica da estrutura 1, a gente vai poder usar o F2 também, né? Pra Pode sim. Pode sim. coloca lá o memorial de cálculo, como foi feito. Pode sem problema. Achava bom fazer no F2 que era bem rapidinho que fazia. Quase um curso de F2, né? É só com aquelas aulas que eu assisti lá, que você deu lá, né? Sabia mexer em tudo, né? No F2. Acho que esse roxo é ruim, né? A cor para enxergar. Então, vamos lá. Vamos começar esse probleminha, tá? Vocês vão andar um pouquinho mais nele que eu, mas eu vou falar algumas coisas sobre. Obviamente, vocês estão entendendo aí que é um pórtico engastado, né? E em balanço. A gente tem 2 andares, né? O primeiro andar aqui de carga de 5. E o outro andar, um andar intermediário, um mezanino, carga de 2 km por metro. Então, quando a gente trata de mecânica 2, a gente tem que sempre ter mais informações sobre o problema, tá? Então, eu vou admitir que esse problema tem um E de 25.000 megapascal, então 25 gigapascal. O pilar dessa estrutura tem uma seção de 30 por 30 centímetros quadrados, e as vigas, adotar a priori que elas são vigas com vãos de 20 centímetros por 50 centímetros, caso 20 por 50 centímetros quadrados, onde 20 obviamente é a largura e 50 é a altura. Geralmente é assim, tá? As vigas realmente têm uma altura maior que a largura. Há exceções. Então, para ter geometria nessa brincadeira, vamos dizer que isso aqui tem 3 metros, isso aqui também tem 3 metros, esse balanço aqui é um balanço de 2,5 metros, está bem fora de escala, né? E esse outro balanço tem 4 metros. Bem fora de escala mesmo. Só para a gente fazer umas continhas, não tem problema. Então, ó, se eu estivesse pedindo, por exemplo, para vocês calcularem, calcule o deslocamento. Vai ser algo muito comum, vocês querem trabalhar em concreto, calcular o deslocamento vertical dos balanços. Aí quando a gente fala dos balanços, tá, fica subentendido que é a extremidade, porque em geral, num balanço, o maior deslocamento ocorre na extremidade. Ok, pessoal? E aí vem a pergunta. Professor. Como fazer? Primeira pergunta para vocês. Como? Diagramas. Na sequência eu vou precisar calcular os diagramas, mas que tipo de diagramas?
E esforço cortante, né, professor? Uhum. O que Momento mais? fletor Esforço normal. e esforço normal. Esse caso é um pórtico, né? Então, pórtico plano, a gente vai ter esses 3 esforços internos, tá bom? Então, eu preciso dessas 3 informações. Diagrama de esforço normal, diagrama de fletor e diagrama de esforço cortante. Bem, não só isso é necessário, precisa de mais algo, né? Algo mais. As reações, né, professor? As reações vêm naturalmente, né, em relação a isso. Então, Pronto. eu estou falando em termos de conteúdo, né? O que é que eu preciso mais até chegar? Primeiro, eu quero calcular o deslocamento desses pontos. Ó. Vou marcar aqui. Eu quero calcular quanto esse ponto se desloca verticalmente e o quanto esse ponto D e ponto E, né? O ponto D e o ponto E, qual é o deslocamento vertical deles, tá? Delta vertical. Eu não sei qual nomenclatura eu tenho usado nas aulas, mas eu vou usar sempre essa nomenclatura de delta, tá? E como é na direção vertical, vou chamar de delta y. Isso aqui é um delta, tá? Aquele delta minúsculo que eu escrevo ele assim, mas os livros fazem ele de um jeito um pouquinho diferente. Tá? Deixa eu só ver aqui para ver como é mais bonitinho. Né? Delta minúsculo. Faço do jeito. Ah, o jeito aqui é muito mais bonito. Olha aqui, cara. Copiar. Mais uma. E a imagem. Colar aqui. Ixi, veio tudo preto. Não veio, não. Não rolou, não. Windows Shift S. Agora vem. Delta minúsculo é assim, tá, pessoal? Aí eu sempre escrevi desse jeito. Eu vou manter, não tá tão diferente não, né? Só tem esse negocinho aqui, não é só assim, né? Assim. Aí lá. Delta minúsculo, ou seja, eu quero saber quanto esse ponto aqui vai se deslocar, obviamente, para baixo, né? Pode se deslocar para cima também, mas como a carga está para baixo, geralmente vai se deslocar para baixo. Então, essa é a minha dúvida. Ou as minhas dúvidas, ou as nossas dúvidas, né? E aí a gente trabalhou, né? Vocês já viram nas aulas, a gente tem basicamente 2 caminhos a seguir, princípios energéticos, que é o princípio da conservação da energia e o princípio dos trabalhos virtuais. Para calcular pela conservação da energia, aquele que considera que o trabalho das forças externas é igual à energia da formação, eu teria necessariamente que só ter uma carga aplicada e ela aplicada exatamente no ponto que eu quero conhecer. Então, não é o caso. Então, eu vou trabalhar com o PTV, né, que ele vai trabalhar com a fórmula de Moore e vai dizer que o trabalho das forças virtuais é igual à energia da formação virtual, né, que é o somatório de parcelas. Né? Vou chamar assim de M, N, sobre aí, mais as demais parcelas. Então, toda aquela construção. Tá bom? Então, de posse disso, a informação, né, vocês já deviam ter respondido, né? Como? Via diagramas, eu também tenho que construir por meio do PTV, que é justamente a origem da dúvida, né? Foi colocada pelo Ramon. Então, assim, se eu preciso usar o PTV, quando eu falo em PTV, aí você pensa imediatamente em preciso trabalhar com os estados virtuais de carregamento. Para quê? Para que eu construa, a partir desses estados virtuais, eu construa os trabalhos, a energia virtual de deformação. Você, vou dar um Ctrl C aqui, espero que tenha dado certo, Ctrl V. Então, para aquele problema ali, a gente vai criar estados virtuais de carregamento. Vou deixar até os pontos aqui marcados, tá? A gente apaga o carregamento externo. E agora o meu carregamento externo, para cada caso, vai ser uma força virtual unitária aplicada aqui no ponto de interesse, tá? Então, isso aqui
é um estado virtual, vamos chamar de 1, né? Ou A. Estado virtual A, vamos chamar assim. E eu vou precisar também, naturalmente, de um estado virtual B, né? Vou pegar tudo aqui que eu só dou um estado virtual B. Vou apagar aqui, que não é A. Estado virtual B, onde a carga aplicada vai estar exatamente no ponto, no outro ponto. Aí a gente entende, pessoal, essa carga como sendo uma carga, como eu estou sendo repetitivo, né, virtual, tá? Ela não é real, ela é apenas um instrumento matemático que eu uso para poder fazer o cálculo do deslocamento. Tá? E aí, para cada um dos casos, a gente vai cair num equilíbrio virtual. Tá? Então, vamos fazer para... Eu vou começar, né? Esse aqui, e depois vocês fazem o B, tá? Então, vou calcular aqui o deslocamento desse ponto, como eu falei aqui, ponto D, né? E depois a gente vai calcular o deslocamento no ponto. Vocês vão calcular o deslocamento no ponto E. Então, vamos resolver esse problema aqui, virtual. Resolver esse problema virtual é calcular qual é o diagrama de esforço normal, qual é o diagrama de esforço cortante e qual é o diagrama de esforço de momento fletor. Diagrama de momento fletor. Todos virtuais, tá? Virtual, quando tem um tiozinho em cima, só a gente entende como virtual, tá? O normal é virtual e o cortante é virtual. E aí, pessoal, dá para fazer rapidinho isso aqui? Depois a gente volta para o real, tá? A gente resolve no F2, para aqueles que ainda nunca viram F2, a gente faz aqui no F2. Mas isso aqui a gente não precisa de F2 não, tá? Então, pessoal, quanto é o esforço normal nesse trecho aqui, ó? E nesse trecho aqui, ó? Qual é esse problema? Trechinho amarelo, quanto é o esforço normal? Para esse caso, estado virtual A, tá, pessoal? A carga unitária está aplicada aqui no ponto D de dado. Quanto é o esforço normal aqui, pessoal? 0. 0, perfeito. Não sei quem foi que falou, que eu não estava. Deixa eu até deixar aqui. É 0. Então, aqui é 0, aqui é 0. Quanto ao esforço normal, aqui, nesse trechinho da viga de baixo, né? Aqui, ó. É? Esforço normal. É 0. Exato também. E quanto ao esforço normal no pilar? Quem falou um anteriormente pode falar um, só dizer menos 1, né? Menos 1. Então, aqui é constante de valor igual a menos 1. Ok, pessoal? Show de bola? Beleza. Por que é menos 1? Porque essa força está para baixo, né? Quando você selecionar a estrutura aqui, o resultante é compressivo. Então, é menos 1. Menos 1. Que valor? Menos 1. Não é menos 1 kN, nem tonelada, nem metro. É menos 1. É virtual, lembre disso. Agora vamos para o esforço cortante. Diagrama de esforço cortante. Mesma pergunta. Quanto é o esforço cortante aqui nesse trecho? Ó, daqui até aqui. Ó. Esse Lzinho, ó, daqui até aqui. É 1, né, professor? É 1, não é 0 não.
É zero. É zero, né? Não tem nada Ah, até é aqui. meio. Você seleciona Zero. por olhar para cima, não enxerga nada, é zero. Agora, quanto ao esforço cortante, ó, nesse trecho, ó. Esse trechinho aqui, ó. Aí é 1. É 1, né? Positivo ou negativo. Aí você faz a seção aqui, ó, imediatamente após, olha para a criatura. Opa. Secionei, olhei aqui à direita. A força reativa está para baixo, né? Então, ela é um esforço cortante. À direita da seção, ela é o quê? Positivo. Positivo. Então, é mais 1. Aí você pode traçar aqui, ó. Bonitinho assim. Mais 1. E nesse outro trecho, quanto ao esforço cortante, ó. 0. Só isso. Morreu Maria Preá. Olha como vai ficar bonito. Por fim, momento fletor, né? Quanto é o diagrama do momento fletor nesse trecho aqui da viga lá de cima da cobertura e do pilar? É quanto? Tem medo de ser feliz? Zero. Zero, né? A carga não passa. A gente entende que o caminho da carga é viga, pilar, fundação. Viga, pilar, fundação. Como a carga não passou lá por cima, e eu estou trabalhando este problema aqui ainda, tá, pessoal? Quando vocês forem trabalhar o problema B, obviamente vai ter, né? Tem um pouquinho mais de trabalho, né? Então, quanto é o momento fletor nessa seção aqui, ó? Sessiona a estrutura. Opa, bagunçou, foi por lá. Meu cursor foi por lá. Voltou. Volta. Ih, perdi meu mouse. Ih, passou. Ah, voltei. Momento fletor aqui, ó. É zero, né? Porque o braço é zero. E o momento fletor aqui vai ser 1 vezes esse comprimento. Comprimento aqui. 2,5. 2,5. Então, 1 vezes 2,5 dá 2,5. Agora a pergunta, né? É 2,5 positivo ou negativo, né? Clicando aqui para lá. É positivo, né, professor? Positivo. Está comprimindo o bordo inferior, né? Nesse momento. Lembre disso. É positivo ou negativo? A força está para baixo, né? Está assim. Tá aqui o braço da viga. Está fazendo isso aqui, ó. Então é negativo, professor. É negativo. Então é menos quanto? Menos 2,5. Sai de 0 a 2,5, então é um triângulozinho, né? Negativo. É para cima porque no momento a gente traça para um sentido oposto. Tá bom? Próxima seção. Aqui, ó, imediatamente após, continua sendo o mesmo valor de momento, né? Porque não muda nada, o braço não muda, a criatura não muda, então vai continuar sendo 2,5. Está comprimindo o bordo. Agora só tem que ver se... não houve mudança de seção de fibra, né? Então está comprimindo do mesmo jeito. Então vai ser menos 2,5. Vai ser constante menos 2,5 até lá embaixo. Então, esse é o diagrama de momento fletor virtual, tá bom? E aí a gente guarda essas informações. Tudo isso está guardadinho. É preciso, tá? Vamos pegar agora, né, o problema real, né? Que eu preciso solucionar esse problema real. Aí vamos fazer ele aqui, né? Faz na mão, tá, pessoal? Primeira vez é bom fazer na mão, né? Então, deixa eu só tentar deixar duas telas aqui. Opa, vai dar certo? Vai. Então, deixa aqui assim. Deixa aqui em assado. Criar os pontos, né? Pessoal, vamos para uma questão de ordem prática aqui, tá? Ó, só voltando aqui a nossa lousa. Ó, vocês observaram que tudo que está aqui nesse trecho superior é nulo, ó? Nulo, 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 tá? Perceberam isso? Sim. Então, assim, o que é que nos interessa em termos de esforço? Só essa parte aqui de baixo, tá? Só essa parte aqui de baixo. É óbvio que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque assim, eu vou fazer o modelo só da parte de baixo. Vai, mas tem um cuidadozinho que tem umas coisas que mudam, né? Então, vamos fazer o modelo lá em cima.
E assim, até porque a gente tem a questão B, né? Então fazer completo. Mas sempre se questione em relação a isso, sobretudo quando você está fazendo um concurso, tá? Na época eu falava época de prova, né? Prova já era, ninguém está fazendo mais prova, mas prova real, né? Mas no concurso, você eventualmente pega uma questão e está te perguntando só uma coisinha pequenininha lá. Aí você vai fazer todas as contas? Não faça todas as contas, faça só o que é necessário. Então, assim, eu não iria fazer o diagrama do momento setor de toda a estrutura para fazer. Só ia pegar o diagrama do setor só desse trecho aqui que me interessa, tá? Então, vamos lá. 0 vai ser o ponto A. Aí sobe 3 metros, vai ser o ponto B. Sobe mais 3, vai ser o ponto C. Corre para 4 aqui, vai ser o ponto E. Desce aqui para 3 e corre para 2,5, vai ser o ponto E. 2,5. 2,5. Para quem nunca viu, tem pessoas que não foram meus alunos, né? Esse aqui é o F2, é um programinha de análise estrutural que a gente usa bastante. Então, quem nunca viu, veja. Se tiver alguma dúvida, pode sempre me perguntar no offline, né? Lá no grupo, ou diretamente. E eu tenho uma recomendação vou até botar aqui, bem legal. Não vale nem só para o F2, vale para outras coisas. É um ex-aluno da UFESA que tem um canalzinho de vários vídeos de aulas, são bem legais. Deixa eu só achar que eu estava vendo ele hoje. E ele fez várias aulinhas de F2. Aí é bom vocês darem uma olhadinha lá, quem precisar. Só um minutinho. Tem um canal aqui, mas direto à fonte. É o professor Jesse. Daqui a pouco eu acho. Vamos continuar aqui. Me cobrem. Depois eu passo o canal para vocês no grupo do WhatsApp. O que mais? Pronto, fizemos aqui. Vamos criar aqui o material. O material dessa peça chamada de mate. Ixi, fiz errado. Perdão, pessoal. O material está aqui. Mate. Tem 25 gigapascal, então é 25.000. Para aplicar toda a estrutura. Vamos criar seções aqui da viga, tá? Viga. Retângulo. Quanto é a seção da viga da gente? Era 20 por 50, né? Que eu criei. 20. Isso. 20 por 50. Então, 500 milímetros por 200 milímetros. Vou selecionar as duas vigas, tá? Então, essa e essa. Vou aplicar. E pilar. Só tem um pilar. E a seção desse pilar... Ih, deu ruim. De novo. Pilar. Tá com dois R para não misturar. Retangular. E o pilar que eu criei pra gente foi de quanto? 30 por 30. 30 por 30. Beleza. Cadê a criatura? Aqui. 300 por 300 milímetros. Você pode adaptar o F2, tá, pessoal? Para deixar as unidades que você já usa. Porque eu gosto do milímetro, porque... pensa um pouquinho. Pronto. Caracterizando geometria. Vamos apoiar essa criatura aqui embaixo. Pá, pá, pá. É um engaste. E vamos aplicar o carregamento externo, tá? Tem um carregamento de 5 kN por metro. 5. Se não for menos 5, vocês me corrijam aí. Eu estou chutando, achando que é. E o carregamento de baixo é... não vou chutar, porque não lembro mais. 2. 2 kN por menos 2. Joguei aqui. Pá. Beleza? 2,5, professor. 2,5? Me chama de desgraçado? Não, é 2 mesmo aqui, que é o... É 2? Ah, perdão. 2,5 esse comprimento daqui para cá, tá? Ah, pessoal, quem nunca usou, se você precisar, você pode fazer a cotinha só para ver se você está fazendo as coisas certinho, tá? 3 metros. 3 metros. 2,5. E 2,5. E aí, 4. Então, tá de acordo com o nosso modelinho. Nosso porta engastado.
Pronto. Então, o que é que me interessa agora? Calcular quais são os diagramas de momento de esforço normal, né? Vai pedir para salvar. Então, deixa eu salvar aqui. Pessoal, eu perdi o acesso aqui para salvar direto no Google Drive. Alguém já teve esse problema? Não sei qual foi o meu problema. Mas se alguém souber aí, depois me fala. Mac 2. 01. Ó, pessoal, então esse aqui é o diagrama de esforço normal. Tá vendo, ó? O Windows Shift S, vou já levar para lá. Isso aqui está dado em kilonewtons. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui para ficar do ladinho desse. Bonitinho aqui, pá. Ó, esse aqui é o diagrama. Cadê minha caneta? É o diagrama de esforço normal. Vou ser redundante, pessoal, mas é o real, tá? O virtual tá aqui, tá? O virtual tá aqui do lado, virtual. Vamos fazer agora a mesma coisa para o esforço cortante, tá? Pegando o esforço cortante. Windows Shift S. Observe que é uma curva triangular, né? Triangular, vou deixar um pouquinho menorzinho aqui, mas tem que ser visível, né, Raimundo? Vou deixar aqui do lado. Esse aqui é o diagrama de esforço cortante, real, redundante, mas é legal, real. Então é um 5 aqui, tá? Para quem não tem zoom, que é um 5. É a informação que a gente precisa. E o diagrama de momento vetor, tá? Que a gente também precisa, que é esse aqui, ó. Bom? Windows Shift S. Então, aqui o diagrama de momento vetor real. Então, de posse disso, a gente agora pode calcular, usar a fórmula de Mohr, tá? Fórmula de Mohr. O que é que diz a fórmula de Mohr? Que um deslocamento que me interessa vai ser igual. O produto da força virtual 1, que é aquela que vocês estão vendo lá, vai ser vezes o deslocamento que me interessa, nesse caso aqui o deslocamento no ponto D. O D aqui em cima, deslocamento no ponto D na direção Y. Tá? Ou seja, quanto esse ponto vai deslocar. Vai ser igual ao produto do momento virtual vezes o momento real sobre I, integral disso, mais o produto do fator de forma versus força cortante real virtual sobre GA, mais integral de N virtual, N real, sobre A. Teria a parcela do torsor, mas como essa estrutura é uma estrutura que não tem esforço cortante, né? Então, não tem momento de torção, então a outra parcela já é nula a priori. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente o PTV. É o princípio dos trabalhos virtuais, ou seja, seria uma espécie de conservação da energia virtual. Então, a energia virtual, o trabalho da força virtual vai ser igual à energia da deformação virtual. Tá? Aí eu pego a energia virtual, está aqui, ó. A força virtual está aqui, essa força 1. Vou botar aqui o que é virtual aqui de roxo, tá? Virtual, ó. Virtual, virtual, virtual. Produto da força virtual externa, vezes o deslocamento real, o real vou colocar de amarelo, tá? Vai ser igual ao produto do esforço interno virtual, vezes o deslocamento
real. Essa outra parcela aqui é real. Obviamente faltou os dx aqui, né? dx. O que é que a gente faz agora? Vai fazer essas integrais, tá? Então, vamos fazer essas integrais. Antes de fazer as integrais, vamos fazer algumas continhas prévias para a gente não ficar fazendo muita conta gigantesca. Primeiro, ó, G. Quem é G? Nada resistência 2, resistência 1, né? Resistência 1, né? Não é 2, não, resistência 1. Quem é G? G é o módulo de cisalhamento, né, professor? Isso, é o módulo de deformação transversal, ou o módulo cisalhante, né? Ele guarda uma relação com o módulo longitudinal, né? Que é o E. Acho que é essa relação aqui. Se não for, vocês me corrigem, tá? O E dividido por 2, que multiplica 1 mais Ni. Obviamente, eu nem falei qual era o Ni do problema, tá? Então, vamos adotar aqui o Ni deste problema é igual a 0,25, que é o coeficiente de Poisson. E deixa eu só confirmar se a fórmula é essa, porque eu sou muito bom de errar a fórmula. Então, se tiver errado isso aqui, então... Para não ficar feio, né? Depois, não é esse. Relação entre G e E. Eu me lembro dessa equação também, professor. 2 mais... Não, deixa eu ver aqui. G é igual a E... Nos meus formulários de prova tem ela, né? Só que eu não vou nem abrir o formulário de prova, senão vocês vão ficar chorando aqui. Quem achar aí, confirmar, pode falar, viu? Eu estou procurando aqui, vocês procuram aí. Eu acho que eu acertei, tá? Se tiver errado, depois a gente corrige. Então, ó, quanto é o E? É 25 gigapascal, dividido por 2, que multiplica 1 mais 0,25, tá? Então, 25 dividido por essa continha. Quem puder fazer essa conta, eu agradeço infinitamente, porque eu estou sem calculadora. Roubaram a minha calculadora. Isso que dá casar com matemática. Dá 10. Dá 10, assim, bonito. Oh, Deus bom. É. Se eu tivesse tentado combinar, não dava certo. Né? 25. Dá 10 gigapascal, tá? Outra coisa, tá? O fator de forma para uma viga retangular, para uma seção retangular, é 6/5. Um Fzinho que está aparecendo lá na conta do esforço cortante. Tá bom? É 6/5. E por fim, né, tem mais conta lá embaixo, que é, acho que é o G. Pronto. Área da seção transversal. A área do pilar vai ser igual a 30 por 30, né? 0,3 vezes 0,3. A área da viga vai ser 0,205, produto, né? Isso aqui para dar em metros quadrados. 3 vezes 3, 9, né? 0,9 metros quadrados. 2 vezes 5 dá 10. Então, 0,10, né? Sim. Ok? Tá certinho? Vocês nunca confiem nas minhas contas, tá? Nunca. É 0,1, né, professor? Oi? Não é 0,1, não? É 0,1? Porque tem duas casas. 0,1. Porque tem a casa, duas casas, né? Aí tem que... Bota o zero atrás, fica a vírgula e só sobra um, né? Ah, é verdade. Obrigado. É por isso que nunca confio nas minhas contas.
Então, temos a área do pilar, a área da viga. Então, tudo isso para a gente ter essas partezinhas aqui que já são constantes e a gente vai tirar da integral, tá? Obviamente, essa carga é unitária, não preciso mais ficar falando sobre ela. O delta 1D também tranquilo. Vou tirar essa parte 1 aí da integral, porque eles são constantes, né? Então, vai ficar assim. 1 sobre aí. Só mais uma observação. O I, pessoal, é a mesma coisa. Qual é o I da viga e qual é o I do pilar? Cada um vai ter um valor diferente, né? O I, pessoal, é o momento de inércia, tá? Então, o momento de inércia da viga em relação ao eixo neutro, né, da peça, vai ser igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, vocês lembram daquela forma, BH3 sobre 12. Tá? E o I do pilar, né, como é a seção quadrada, seria, quando a seção é quadrada, é o lado, né, a quarta sobre... O lado a quarta sobre 12, né? Seria 0,3 a quarta sobre 12. Então, se puderem fazer essas continhas, eu agradeço imensamente também, pessoal. Essa primeira, professor, eu achei 2,08 vezes 10 na menos 3. Sim? Isso. Beleza. A outra aqui eu achei 6,75, 10 na menos 4. Então, isso tudo aqui, pessoal, está em metro a quarta, tá? Unidade do I. Tá? Eu preciso de todas essas continhas, tá? Porque todas elas vão entrar em algum ponto aqui dessas integrais, tá? Então, ó, eu tenho uma integral aqui do produto entre essas duas funções, tá? Ou seja, a função do momento vetor no trecho, nesse trechinho aqui do pilar, e também nesse outro trechinho. Teria que ser toda a viga? Teria, tá, pessoal? Só que o que acontece? Lembrem que essas integrais são em volume, né? Ou seja, em todo o volume da estrutura, em todos os comprimentos da estrutura. Obviamente, como o esforço de um lado, como é um produto de funções, se um dos esforços for nulo, tá? Que é o caso aqui, ó, essa parte aqui está nula, né? Se essa parte aqui está nula, quando você fizer o produto dessa parte nula por essa daqui, dá zero, né? Esse aqui também dá zero. Então, sai da integral, por assim dizer. Agora, o produto desses dois trechos, aí você tem que fazer a continha, tá? Vamos lá. Esse primeiro trecho, tá? Vou colocar aqui primeiro trecho. E aqui é o segundo trecho. Tá bom? Vocês estão entendendo, né? Então, o primeiro trecho é esse, aqui, ó. E o segundo trecho é esse aqui. Primeiro, segundo trecho. Então, todas as integrais que a gente fizer vão ser relativas a esses dois trechos. Então, vamos fazer continha agora. Para o primeiro trecho, é bom, tá bem do lado aqui, a gente não precisa ficar fazendo zoom. Qual é o EI desse primeiro trecho? É o que a gente chama de EI, o E constante, vezes o I da viga. Aliás, chama de desgraçado. E vezes o pilar. Tá? Aí dentro da integral vai ficar integral, como o momento é constante aqui, né, deixa eu dar zoom aqui, que eu não estou enxergando mais não, mas é 46,3. Deixa eu só conferir aqui no zap. 46,3.
E quanto ao momento virtual? É menos 2,5. Ó, aqui, vou colocar primeiro o virtual para ficar até na sequência. Menos 2,5 que multiplica menos não, 46,3. E essa integral vai desde um y variando, um y igual a 0 até y igual a 3. Ok, pessoal? Estão entendendo essa ideia da integral? Eu estou fazendo a integral deste ponto aqui até esse ponto. Tá? Desde esse ponto aqui até esse ponto. Nessa região todinha, o esforço é constante, igual a 2,5 o virtual, menos 2,5, e 46,3 o real. Beleza? E a integral de 0 a 3, ou seja, é o domínio desse trecho da estrutura. Isso aqui vezes dy. Tá? Por que y? Não é x, porque é falta vertical. Tá? Aí mais, eu estou fazendo só essa primeira parte do momento, tá? Só esse trechinho aqui. Vou achurar aqui. É bom achurar, que a gente vai achurar depois os outros. Tá? Estou fazendo esse trecho aqui, vai ficar aqui embaixo. Assim. Quanto é aí 1 sobre EI do pilar, aí agora é EI da viga, com a integral variando de 0 até 2,5, tá? Agora o outro trecho é esse aqui, tá, pessoal? De 0 até 2,5. Tá bom? De 0 até 2,5. Aí, pessoal, era interessante a gente ter essa função aqui, tá? Função que descreve o momento fletor nesse trecho aqui. A gente já observou, né, que ela é uma função parabólica, tá bom? É uma parábolazinha. Uma concavidade voltada para cima. Mas a gente precisa dessa função, tá bom? Então, vamos abrir um outro parênteses aqui. Eu só mostrar aqui as reações, que a gente já constrói esse gráfico do momento, tá? Display reaction valores. Pronto, tem as reações agora aqui. Deixa eu fazer o Windows Shift S. Vou calcular agora qual é o segundo parênteses aqui, né? Eu quero a equação que descreve essa curva aqui, tá? Eu estou fazendo uma integral dela e preciso dessa equação. Então, eu vou fazer uma seção qualquer aqui, nessa posição. E essa seção para a posição x, que varia desde x igual a 0 até x igual a 2,5, né? Então, quando eu selecionar a estrutura, o que eu vou observar é isso aqui. Pá, pá. Tudo que está lá para cima está visto, né? E eu quero só a expressão dessa criatura aqui. Esse momento eu já sei quanto é, que é de 46,3. Essa reação aqui eu sei que é de 25, que é a reação total. Tem uma força distribuída aqui de 2 e tem essa força distribuída aqui de 5. Tá bom? Ah, isso aqui. Eu quero saber quem é M de X. O senhor vai ter essa força de 2, né? Gerando momento aí. Essa força distribuída. Eu estou refletindo aqui só se é mais fácil. É bem mais fácil pegar o outro lado, tá? Eu vou fazer. Vou pegar esse outro lado aqui. É só pegar isso aqui, né? Vocês vão me chamar de desgraçado mais uma vez, mas já estou acostumado. Então, não vou pegar esse trecho esquerdo, vou pegar o trecho à direita, né? Porque aí eu saio de todo aquele problema grandão e fico só com um problema pequenininho. Né? Mais fácil fazer as contas. E eu quero saber o mesmo M, né? Na verdade. M de X. Com a diferença, né? Que aqui o X é outro X. É mais aquele X que eu marquei lá. Né? Esse X preto é um X que está marcado a partir da esquerda. Vou chamar de X chapéu. E esse X chapéu varia de X igual a 0, né?
até x igual a 2,5. Aí varia todas as seções, tá certo, pessoal? Só para fazer uma conta um pouquinho mais bonitinha, senão a gente ia fazer conta até amanhã aqui, só para achar essa funçãozinha. E eu não estou afim de fazer conta até amanhã, não. Na verdade, eu quero fazer conta só mais uma meia horinha. Então, quanto é a função m de x, tá, pessoal? Vai ficar assim, ó. M de x, chapéu, vai ser igual. Lembra que essa força aqui é de 2, tá? Vai ser menos 2, que multiplica o comprimento, que é x chapéu. Vai dar concentrado equivalente, tá? Tá comprimindo o bordo inferior, por isso que é menos. E o braço de alavanca vai ser x sobre 2, né? X chapéu sobre 2. Tá certo? Então vai ficar assim. M de x chapéu vai ser igual a menos 2 com 2 corta aqui, vai ficar menos x chapéu ao quadrado. Tá? Essa é a função de x chapéu. Aliás, de m de x chapéu. Beleza? Essa função eu preciso porque eu vou jogar lá dentro daquela integral bonitona lá de baixo. Então vai ficar aqui, ó. Menos x chapéu ao quadrado. Vou alterar esses limites de integração, tá? Vocês vão ficar com muita raiva de mim, mas não tem problema, porque eu já está corrigindo, não corrigi. Não, vai dar mesmo, de 0 a 2,5, mas só que agora não é mais em x, é em x chapéu, né? Então, só que no final vai ser dx chapéu. Dá no mesmo, é só um referencial um pouquinho diferente. Falta agora, pessoal, a equação desse trecho aqui, tá? Do trecho virtual. A gente faz a mesma coisa, tá? Eu pego essa seção aqui, que eu até já fiz, ó. Vou até usar ela aqui como... E ela está marcada também a x chapéu aqui. X chapéu. Um x variando de 0 até 2,5. Então, vai variar todas as seções nesse trecho. E aí, quanto é que vai ser o momento, né? Quanto é que vai dar esse momento aqui de interno, tá? Então, m virtual vai ser igual... M virtual de função de x chapéu vai ser igual a... Essa força aqui é de 1. Então, vai ficar menos 1, que multiplica x chapéu. Aí vai ficar menos x chapéu, né? D virtual vai ser igual a menos x chapéu. Boto agora isso aqui na equação da gente, ó. Menos x chapéu. Beleza? Então, aqui a gente fez esse primeiro trechinho. Show de bola? Só relativo ao... esse trecho aqui, tá? Vamos agora para o segundo trecho. Vou até mudar aqui a achura, tá? Para ficar embaixo. Esse trecho da integral aqui, ó. Bacaninha aqui, ó. Integral de f, s, v virtual vezes v real sobre GA. Beleza? O G a gente já calculou, o A também já sabe, por trecho, né? Então, vai fazer o cálculo aqui embaixo. Só deixando claro, isso aqui soma, tá? Soma com o que vai aparecer aqui embaixo. Integral, já vai ficar o fs fora, né? fs, aí, não, perdão. G, que multiplica a área do pilar, integral de 0 a 3, aí você vai pegar agora o esforço cortante nesse trecho, tá? Quanto é o esforço cortante nesse trecho? A boa notícia, ó. Nesse trecho, o esforço cortante é 0. Aí, então, e era 0 também aqui, tá? Eu vou botar só porque a gente deixa, para deixar botado, né? Não precisava não, mas eu vou botar. Ou seja, o professor botou, o professor não botou, tá aqui. Então, seria 0 do virtual vezes 0 do real nesse trecho. dy. Mais a integral, então, de novo, fator de forma que saiu da integral, g que saiu da... Por que... Ah, pessoal, por que o g, o f, tudo está saindo da integral? Porque eles são constantes, tá? Dentro
O que está mudando dentro da integral é só os esforços internos, tá? Ah, professor, mas poderia mudar? Poderia. Você poderia botar uma função também da área. O material podia mudar também no espaço, né? No caso que a gente está trabalhando, eles são constantes. Área da viga. Integral de 0 a 2,5. Aí aqui fica mais tranquilo, ó. Quanto ao esforço cortante, ó. Quanto ao esforço cortante? É constante igual a 1, tá? Não sei botar só isso. É 1. O real, tá? Tá aqui na frente. 1. Positivo, né? E aqui, ó, quanto ao esforço cortante? Aí, de novo, tem que fazer aquela continha lá do chapéu, tá? Vou fazer aqui em cima dessa, tá? O que a gente já fez lá na observação 2, né? Então, eu já sei quanto é o momento, vou calcular agora aqui quanto é o cortante, tá? Quanto é que é o esforço cortante aqui? Então, o esforço cortante nesse trecho chapéu vai ser igual a menos 2, que multiplica x chapéu. Tá? Menos 2x chapéu. Só era fazer a derivada do momento vetor que a gente encontraria, tá? Menos 2x chapéu. Tá acabando, né, pessoal? Menos 2x chapéu. E aqui com a integral de 0 a 2,5, 2x chapéu. Aí de novo, mais... A gente fez... Lembrem agora que a gente fez isso aqui, ó. Esse trecho aqui, tá aqui, ó. Falta agora, pessoal, esse último trecho. Vou botar outra achurinha de outra cor. Só uma corzinha aqui verde, esverdeada. Ou seja, a integral do esforço normal. Então, a integral do esforço normal vai ser 1 sobre a área do pilar, integral de 0 a 3. Aí, quanto ao esforço normal, pessoal, no pilar, tá aqui em cima. Menos 25, tá? Menos 25 constante. Quando é constante é maravilha, tá? Menos 25. Menos... Eu vou colocar aqui na frente que é o real. Menos 25. dy. E quanto é o virtual? Vou olhar aqui o virtual. A gente fez, né? Dá menos 1. Constante também. Então, fica bacana. Constante com constante é bem mais rápido. Menos 1. Aí mais... De novo, 1 sobre A da viga. A viga variou, né? Integral de 0 a 2,5. Aí vamos ver aqui quanto é o esforço normal virtual e real, né? Ó, ambos são 0 real, 0 virtual. Então nem precisava fazer, mas vou fazer, né? Para ficar bonitinho nas contas. Vocês sabem que eu fiz uma vez. E aí vai ficar gravado. Quem sabe um dia eu postar lá no YouTube e o pessoal vai ficar mais raiva ainda. É 0 do real vezes 0 do virtual. Dx chapéu. E aí fechou essa brincadeira das integrais, tá? Aí esse aqui é o trecho verde. Aqui. Só para fazer as ligações, né? Ligar os pontos. Esse aqui se liga a esse. Esse aqui se liga a esse. E esse aqui se liga a esse. Eu vou precisar de novo da ajuda de vocês, tá? Para fazer as continhas.
Eu vou manter esse formatinho aqui, porque eu vou querer fazer comparação entre os dados, tá? Que é também um negócio interessante. Então, delta 0i vai ser igual. Aí, ó, 1 sobre EI do pilar. 1 sobre o EI do pilar. O E é 25 mil, né? 25. Agora, observe que é 25 gigapascal. E eu estou trabalhando com forças em quilonewton, né? As forças reais. Então, tenho que transformar isso aqui em quilonewton, em quilopascal. Então, 25. Aí faz a conta. 25 gigapascal equivale a 25 mil megapascal. E que equivale a 25 milhões de quilopascal. Tá bom, pessoal? É 25 milhões de quilopascal. Então, é 25 vezes 10 a sexta. Vezes, quanto é o I do pilar? Aí tá, a gente fez a continha aqui. Alguém fez para mim. Acho que foi o Renan. 6,75 vezes 10 a menos 4. Beleza? Fecha isso aqui e multiplica por isso aqui, ó, menos 2,5 vezes 46. Integral disso, né, vai ser esse produto aí, menos 2,5 vezes 46. Integral disso vezes x, né? No caso, vezes y, né, que é integral em y. Y variando de 0 a 3. Então, no fundo, é só multiplicar isso tudo por 3. Mais... né, fecha aqui. Mais, de novo, 1 sobre 25 vezes 10 a sexta, que é a criatura ali, vezes o I da viga, que é 2,08, vezes 10 a menos 3. Aí vezes, agora tem a partezinha bonitinha da integral, né? Ó, tem menos x chapéu aqui, né? Vezes menos x chapéu. Então, é menos x chapéu ao cubo, né? É quanto a integral disso, pessoal. Me ajudem aí, pelo amor de Deus. Vou escrever aqui. Menos x... Menos x chapéu a quarta sobre 4. Né? Isso, obrigado aí. Menos x chapéu a quarta sobre 4. Com x variando de 0 a 2,5. Beleza? Aí, pessoal, estou fazendo só essa primeira linha aqui, tá? A linhazinha azul. Aí vou colocar aqui mais, para a gente não se perder. Vou fazer a segunda linha aqui, tá? O F, isso tudo aqui, o primeiro trecho é 0, vai ficar só o segundo trecho, que é Fs, que é 6 quintos, sobre G, cadê o G? É 10, né? Então, 10 vezes 10 a sexta, mesma regra, né? Vezes a área da viga. Quanto é a área da viga? 0,1. 0,1 vezes. É aqui que a gente vai pegar essa integralzinha aqui, ó. Menos 2x, né? Então, vou tirar já da integral. Menos 2. A integral de x vai ser x chapéu ao quadrado sobre 2, não é isso? Pelo amor de Deus, vocês não deixam eu fazer integral. Nunca deixem eu fazer a integral. A probabilidade de dar errado é altíssima. Isso aqui vai indo de 0 a 2,5. Deu certo aí? Mas, aí eu vou fazer aqui embaixo a última continha, tá, pessoal? É a continha da parte do esforço normal. Essa partezinha aqui de baixo. Então, vai ser 1 sobre a I do pilar, é A do pilar,
O E é 25 vezes 10 à sexta. A área do pilar, que a gente tem ela aqui, né? É 0,09. Eu fiz essa conta do 009 certo, pessoal? Estou em dúvida agora aqui. Fez, essa daí eu olhei aqui também, quando Tá. o senhor estava Eu fazendo. lembrei agora que eu fiz essa conta de cabeça, então a probabilidade de estar errada é altíssima. Aí vezes. Agora a parte da integral. Ó. É menos 1 vezes menos 25, dá 25, né? Que multiplica y, a integral da constante é só o valor da variável, né? Então, da y. Y variando de 0 até 3. E aí, pessoal, eu estou mantendo ainda essa ordenzinha aqui, porque eu quero deixar as achuras relativas a cada parte mesmo, tá? Foi intencional. Eita, o quadro explodiu aqui. Ih, deu ruim. Acho que ou eu fechei o quadro ou já era, tá? Acho que já era de todos os jeitos. Professor, será que não aconteceu o que acontecia semestre passado? Ele ficou carregado, pesado demais? Pode ser. Mas assim, eu acho que eu fechei ele sem querer aqui. O duplo clique dele às vezes fecha, né? A caneta às vezes é sensível. As questões parecem ser bem extensas, né, professor? Essa aqui é das pequenas, né? A gente fez no F2, né? A parte de conta, né? É verdade. Mais difícil tá no F2, né? Acaba tem que ter uns 2 ou 3 dias para fazer uma prova dessa, hein, professor? Vocês têm já um dia, né? Eu fico lembrando do pessoal que fazia na raça, né? No dia de sábado, 4 horas. Eram 4 horas de prova. Vamos ver aqui se ainda tem, né? Alguma coisa. Opa! Perdeu tudo, não. Perdeu só um pouquinho. Está tudo aqui ainda, na verdade. Olha como Jesus é bom. Mas o que eu queria fazer, pessoal, peço desculpas aí pelos zooms, tá? Às vezes realmente é complicado, né? Quero mostrar assim, ó. Essa conta verdezinha ali está resultando aqui, tá? A contazinha rosada, né? Já tá aqui, ó. E a outra continha que é acho que foi a azulzinha, né? Tá aqui. Então eu agradeço demais se alguém puder fazer essas continhas aqui. E alguém checar, porque geralmente essa conta aqui tem que checar, porque tem esse dividendo meio maluco e tal. Mas aqui é basicamente produto, tá? Não tem mais muito que coisa não. Então, quem puder me dar essa resposta do azul, eu vou botar aqui. Do rosinha eu vou colocar. Opa. O vermelhinho eu vou colocar aqui. Aquilo ali embaixo é um 25, né, professor? No azul. Aqui, né? Aqui é 25 vezes 10 a sexta. É o E, né? Vou fazer assim para ficar de novo por trechos. Vou melhorar aqui o zoom, tá?
Estou divulgando aqui no grupão, pessoal, do grupão dos alunos, uma palestra que um colega meu da UNP acabou de mandar. Percepção dos riscos da atividade da engenharia. É aberta para o público, é hoje à noite, tá? Quem ainda não faz parte do grupão e tiver interesse também é só falar. Eu já divulguei o link uma vez no grupo da gente, da disciplina, mas não fico só divulgando para também não ficar aperreando muito cedo. Mas quem quiser é só falar que eu passo. Esse grupão é o grupo que eu reúno todos os alunos e eu vou divulgando esse tipo de evento, palestras, oportunidades de estágio, etc. Só o Renan está fazendo conta? O Ítalo já me deu um númerozinho aí. Obrigado, Ítalo. Deixa eu anotar aqui. É o primeiro, né, Ítalo? 0. Obrigado. 02 0671. Obrigado. Aí, quem fizer de novo, vê se tá dando esse número, só pra gente checar. Vai ser nem calculador dessa aqui. Realmente, acho que... Aí minha esposa deixava aqui em cima. Ah, achei, tá aqui, ó. Achei, foi logo 2. A do Ramon, aparentemente, deu o mesmo número com a diferença de casa decimal, né? Eu vou fazer as de baixo. 6 dividido por 5, dividido por 10, exponencial a sexta, dividido por ponto 1, vezes menos 2, vezes... Sim, tem 2 embaixo. Vezes 2,5 elevado ao quadrado. Tá dando umas pequenas mudancinhas entre todos, né? Vocês estão observando aí, ó, tá 026, 027, 0205. Acredito que é só questão de arredondamento que cada um está usando. Né? Então não tá dando esses problemas, não. Eu estou fazendo aqui a vermelhinha, a minha conta aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu deixar bonitinho aqui, tá feio essa conta aqui. É isso aqui, ó. Se vocês me conferem, menos 7,5 vezes 10 a menos 6. Eu vou fazer a última também, que é menor ainda. Eu vou fazer que é menor. 1 dividido por 25 exponencial a sexta, dividido por ponto 0,9, vezes 25, vezes 3. Olha que bacana. Eita, deu diferente, aí. Eu fiz caquinha. Fiz caquinha, então. A verde, vamos lá. A verde deu 3,33 também, vezes 10 a menos 5. É uma dízima. Então, deu 10 a quinta positivo, não, né? Marcelo. Isso, obrigado. Ítalo, a minha deu um pouquinho diferente da sua. Vou fazer minha conta de novo aqui. 6 dividido por 5, dividido por 10, exponencial a menos 6, dividido por ponto 1, vezes 2,5 ao quadrado. A minha deu menos 7,5 também. A Renan bateu comigo. Acho que o Ítalo... Pode ser que o meu número aqui esteja ruim de você enxergar, Ítalo. Isso aqui é um 10, tá? Não sei se foi isso. É 10 vezes 10 a sexta, né? Que é o G. Beleza, galera? Pronto. Então, ó, vamos combinar que esse número aqui, que foi o primeiro, vai valer, porque se tiver diferente, está diferente nessa última casa aqui, então, em tese, não vai mudar muita coisa. Assim, essa parte inicial foi dada. Aí eu vou reunir eles agora aqui embaixo de novo, tá? Então,
delta 0 y. É 0 não, né? Delta E, né? É o ponto E. O ponto E. Ou seja, quanto o ponto E vai se deslocar para baixo. Então, ele vai se deslocar. Agora eu vou copiar, para não ficar repetindo, né, Raimundo? Vai copiar isso aqui. É isso. Acredito que é mais rápido se eu copiar. 0,7,5, 10 a menos 6, mais 3,33 vezes 10 a menos 5. Vou botar só as achuras de volta. Esse é esse. Esse é esse. E esse é esse. Tá bom, pessoal? Eu quero que alguém some aí. Eu já sei mais ou menos quanto é a soma, mas eu quero que alguém some aí para a gente ver qual é o número final que vai dar a brincadeira. Usou essa soma aqui mesmo, Ramon? Vitória e Ramon. E Renan. Todo mundo usou mesmo. Ótimo, então vou usar aqui. 0,02, aí 0,64. Estou copiando o que vocês falaram, tá? 52. Então, essa é a resposta final. Isso aqui, pessoal, é dado em que unidade? Vocês têm ideia? Alguém dá um chute aí? Bacana. Em metro, né, professor? É em metros, porque todas as unidades de comprimento, não sei se vocês perceberam, né? Eu não falei, mas eu fui colocando, induzindo vocês a isso. Todas as unidades que eu trabalhei foram unidades em comprimento, tá? Foi justamente para a gente chegar a uma resposta em metros, tá bom? Então, isso aqui dá ordem de, né? Agora vamos para da ordem de 2 centímetros, tá bom? Então, da ordem de menos 2 centímetros. Tudo que tá para frente eu vou descartar. Beleza? Só que mais que isso, vamos analisar a resposta em si? Se você observar aqui, ó, o termo azul, ele é o termo que está predominando. Não sei se vocês perceberam isso. Ó. Porque a resposta está na segunda casa decimal. Esse termo rosa, ele já está lá na sexta casa decimal. Certo? Na sexta casa decimal. O termo verde está na quinta casa decimal. Então, se eu fosse escrever isso aqui, ó, o verde eu teria que escrever ele assim, ó, 0,0000, 1, 2, 3, 4, mais um 0, 3, 3. O termo aqui do 7 seria 0,000000075. Lógico que é negativo, tá? E o primeiro já está bonitinho, é 0, negativo, né? 0,020671. Então, vocês observam aqui, ó, que o algarismo significativo da soma deles, quem está pesando mais no orçamento, por assim dizer, é esse aqui, ó. Conseguem ver isso aqui? A influência desse fator aqui e a influência desse fator aqui é muito baixa. Mas lembrem o que era cada um desses fatores, vocês conseguem lembrar? Eu preciso dar zoom para ir voltar para deixar o Ítalo mais tonto ainda. Isso aqui vem de onde? E isso aqui vem de onde? Isso, o Ítalo já falou, né? Esse termo aqui ele é dependente só do momento fletor. Esse segundo termo era o que dependia do esforço cortante. E esse terceiro termo é o que depende do esforço normal. Observe que a contribuição mais significativa vem do esforço de flexão. Em segundo lugar, viria, né,
A do esforço normal. Então aqui é a medalha de ouro, tá? Medalha de ouro. Ouro. Mas é um ouro assim lá na frente. Chegou uns 2 dias antes, né? Em 2 dias não, chegou uns 6 dias antes. Esse aqui é a medalha de prata. Tá? Bem para trás. Ficou errado a qual? Eu errei. Errar é comigo, tá? O que é que tá errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, uma casa a menos, né? Aqui, acho que é isso. Perdão. Mas que não mude minha conclusão, né? Senão eu vou ter que mudar até a conclusão. 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tá certo. 7, 5. Ficou correto, né? Agora? Aí aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É só tirar um 0, né? Acho que era isso, né? Pronto, agora tá correto. Eu suprimi uma casa, né? Na brincadeira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, agora tá certinho. Mas a conclusão continua sendo a mesma. Medalha de prata, esse aqui, bem longe. E medalha de bronze, esse aqui, pertinho da prata, mas vocês observam que ele, mesmo assim, ele ainda está umas casinhas para frente da prata, né? Esse aqui é 33 aqui, esse aqui é 0,75. Eu tenho como avaliar isso em números, fazendo o seguinte, ó. Você faz a razão entre cada um deles. Você faz a razão do momento fletor sobre o esforço cortante, a razão do momento fletor sobre o esforço normal. É a razão mesmo. Você pega esse número aqui e divide por aquele. Tá? A razão do esforço do momento fletor por normal com cortante. Eu peço que alguém faça, por favor, essa continha, só para a gente fazer uma proporção em relação à importância de cada um. E, por fim, você faz a razão entre o esforço normal e o esforço cortante. Como a gente está fazendo isso a primeira vez, e é provavelmente uma das únicas vezes que a gente faz com tanto detalhe, eu gosto que a gente pense sobre isso, essas respostas. Aí eu peço, por favor, alguém faça essa conta. Eu vou fazer, eu estou com a calculadora. Eu esqueci que eu estava com a calculadora. Vamos lá. 0,020671 dividido por esforço cortante. 0,0000075. Se eu não fiz besteira, e eu sempre faço, quando eu gosto de brincar com vocês, isso aqui dá 2.756 vezes, tá? O que é que eu quero dizer? Ih, eu errei mesmo, o Ítalo já me corrigiu. A Ramon já voltou, então vê quem errou. Se erramos junto o Ramon ou se o Ítalo errou. Momento fletor esforço normal. Eu vou fazer a continha aqui de novo. 4 zeros. 3. 620 vezes. E por fim, né? Ponto 0,00003333 dividido por ponto 0,0000075. 4 vezes. Pronto, pessoal. O que é que eu quero chamar a atenção desses números? Ó, o momento fletor, ele contribui 2.700 vezes mais, ele tem 2.700 vezes mais importância, então isso aí dá em torno de, nem sei quantas vezes por cento, a porcentagem é brutal, estou falando só em termos de vezes mesmo, mais influente do que o esforço cortante. E ele é em torno de 600 vezes mais influente que o esforço normal. E o esforço normal é em torno de 4 vezes mais influente. Neste deslocamento, pessoal, não estou falando isso para qualquer deslocamento, estou falando para esse deslocamento em específico, tá?
E aí, pessoal, o que é que acontece? É uma das razões práticas de, na hora de fazer uma conta de deslocamento de uma estrutura como essa, um pórtico e tal, onde os esforços de flexão são mais importantes que os esforços normais de corte, a gente só leva em consideração o cálculo do momento fletor para calcular a energia de deformação e, consequentemente, os deslocamentos. Tá? Exato, Renan. Aí, nesse caso, a gente poderia desprezar os efeitos de cisalhamento para o cálculo de deslocamentos, tá? E também desprezar os efeitos do esforço normal para o cálculo dos deslocamentos, tá? Eu gosto de chamar sempre a apreensão, né? Ó, não estou dizendo que eu vou desconsiderar cisalhamento, nem vou desconsiderar o esforço normal. O que eu estou dizendo é que eu estou desconsiderando eles no cálculo de um deslocamento. Tá? Então, em efeito prático, tá? Então, a gente facilita um pouco o cálculo. Tá bom? Então, acho que é isso. E a gente já poderia... E aí, em geral, a gente assume essa característica. Tem alguns problemas na lista, provavelmente, que eu peço a vocês, que eu quero que vocês avaliem isso, né? Sim, boa pergunta. Esse deslocamento é um deslocamento aceitável? Eu diria para você que para um balanço, para um carregamento que você está vendo, ele é um deslocamento relativamente aceitável. O que a gente vai ter que observar é na norma, tá? A norma vai estabelecer alguns limites de deslocamento, tá? E os limites de deslocamento para balanços são um pouquinho mais restritivos, tá? Eu não vou lembrar mais de quanto é o valor, tá? Ele deve ser alguma coisa entre L sobre 200. Então, o vão ali, no caso, era 4 metros dividido por 200. Vai estar perto do limite, tá? L sobre 200, da minha lembrança normativa, tá? O professor de concreto vai dar a vocês as restrições lá melhor, com mais fidelidade, tá? E até porque esse limite de deslocamento ele varia. Se você está tratando de um estado limite de serviço, um estado limite último, tá bom? O estado limite de serviço é aquele relativo ao uso da edificação. O estado limite último é aquele relativo à segurança da edificação, tá bom? Eu posso exato, dá 2 centímetros. Então, assim, estaria no limite aceitável, tá bom? L é o vão, tá, pessoal? Esse L que eu falei é o vão. Mas eu não sei se esse número está correto, porque, como eu disse, faz muito tempo que eu não faço essa conta, e pode ser que esse L sobre 200 seja para viga biapoiada. Se for para viga em balanço, talvez tenha um pouquinho mais de restrição. Deixa eu só ver a conversa aqui que eu tenho com... Eu tenho uma conversa aqui com um projetista que talvez responda isso, mas eu acho que ele mandou áudio na época, então não vai... Que há um tempo atrás eu estava elaborando uma prova e eu quis colocar alguma coisa disso como limitante, aí eu falei com um projetista amigo meu, e ele me deu mais ou menos essa noção. Mas eu acho que é L200, eu acho que é para via apoiada. Tem L sobre 200, L sobre 500 e L sobre 120. Agora eu não vou saber. Tá? Eu vou perguntar a ele novamente e na próxima aula eu dou para vocês essa ideia, tá bom? Mas fica essa informação, né, da influência entre os efeitos, né, entre os esforços. Dá para desprezar consideravelmente os esforços de cisalhamento e de esforço normal, e eu não vou cometer nenhum grande erro na conta, tá? Isso é engenharia, tá, pessoal? E se você observar, né, a gente reduziria bastante, né, o esforço de cálculo se eu estivesse considerando só o esforço de flexão. Bom. Professor, numa estrutura com vários pavimentos, por exemplo, essas deformações a gente calcula de pavimento a pavimento ou é uma deformação geral? Como é que a gente faz? No caso seria de pavimento em pavimento, né? Eu não pedi no ponto D e no ponto E, agora vocês vão fazer a conta para o ponto E. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, obviamente. E aí vocês vão encontrar outro dado lá. Provavelmente no ponto E é bem maior o deslocamento, né? Porque você está com um vão maior, você está com uma restrição maior, entendeu? E só para corrigir aqui, a conta que eu fiz foi L sobre 200, mas eu usei um L de 4 metros. O L, no caso desse vão, a gente está dando 2,5. 2,5 sobre 200, tá? Então, seria bem mais restritivo. Então, seria da ordem de 1,25.
Então, esse deslocamento ele está grande, tá? Se for L sobre 200 a referência, tá? Repito que isso aqui eu não estou ensinando a vocês, eu estou só usando uma conta de memória, tá? Então, obviamente, teria que ser tomada alguma atitude aqui, né? Se esse limite for L sobre 200, a gente não atendeu, tá? Porque o L aqui é 2,5, 2,5 sobre 200, vai dar 1,25 centímetros. Como eu achei um deslocamento de 2 centímetros, 2 é maior que 1,25. Então, não estaria aceitável esse limite, que é um limite de estado limite de serviço. Gostei desse exemplo. Viu? Dá um trabalhinho, mas é bem bacaninha. Bem bacaninha mesmo. Tá bom, pessoal? Acho que por hoje tá bom, né? Se querem fazer mais alguma coisa, fazer uma pergunta, pode arrochar aí. Chega de zoom, né? Melhor quadro, né? O quadro é muito melhor que você olha na hora que você quer, né? Aqui eu meio que obrigo vocês a olharem. Deixa eu exportar aqui para vocês terem essa telinha, né? Eu só estou triste realmente porque eu salvava aqui direto no Drive, né? Eu não estou conseguindo hoje. Aí quem for da área de informática e puder me socorrer. Ó, porque que veja o que está acontecendo. Se aconteceu com você, me ajuda. Tá vendo que tá interrogaçãozinha no G, ó. Eu acho que ele está com raiva de mim. Aí botar essa interrogação por causa disso. Que eu clicava aqui e aí eu salvava na pastinha de vocês lá no Drive. Agora tem que fazer 2 passos, né? Eu salvei aqui no meu computador. Pá. Cadê a bichinha? Ela vai estar aqui. Aí eu vou pegar isso aqui e mandar lá para nossa pasta. Tá aqui, ó. Não tem a lousa não para vocês? Oxe, eu tô ficando maluco. Não teve lousa não nas aulas passadas? É porque eu acho que não teve assunto, né? Não teve... Eu vou colocar aqui, tá? Depois eu ajeito numa pastinha bonitinha. Não teve, né? Lousa nas aulas passadas de vocês? Ou essa... Não, tá aqui. Mac 2, 21.1. Tá certo. Pronto, quem não viu ainda, é só você clicar aqui, tá? Aí vocês têm esse arquivozinho que a gente desenvolveu hoje, tá? Um arquivo de alta qualidade de imagem, tá? Você dá zoom à vontade sozinho. Ah, então é por isso, tá? Vou criar depois a pastinha aqui, aí fica salvo dentro da pastinha. Vou parar aqui a apresentação. E vou parar a gravação. Só para o nosso arquivo não ficar muito além do... Professor, Pode falar tem aí. alguma restrição com relação a